Olá, vamos nos aproximar um pouco mais do Senhor hoje. Eu quero que você acalme seu coração e que você se coloque em espírito diante de Deus, para que Ele possa te conduzir, te orientar e se fazer presente na sua vida nesse momento e permanentemente em nome de Jesus. Nós vamos basear a nossa conversa hoje em Provérbios 18, 21, onde está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Essa questão de que a morte e a vida estão no poder da língua é uma afirmativa bíblica muito profunda. E nós precisamos entender qual é o nosso papel nesse momento. Nós vemos que há um vírus espalhado pelo mundo e ele está meio à vontade. Um vírus, ele é uma estrutura acelular, a gente considera ele um parasita intracelular obrigatório, ou seja, a única função que essa estrutura tem, que é basicamente um material genético e uma cápsula de proteína, ele invade uma célula e mata. É basicamente isso que ele faz, ou seja, ele é um agente da morte. Deus disse que a morte e a vida estão no poder da língua. Quero explicar uma coisa que aconteceu comigo para que você veja como aplica em sua vida na prática. Ano passado eu dava uma aula de química e disse o seguinte para os meus alunos. Estava falando sobre poluição ambiental, mais especificamente sobre o plástico. Falei assim: nós não podemos tratar como descartável um objeto fabricado com material indestrutível. Não podemos tratar como descartável um objeto fabricado com material indestrutível. E Deus me disse: assim são suas palavras. Assim são as minhas palavras, indestrutíveis. As palavras proferidas pelos seres humanos vão realizar alguma obra. Assim como as palavras de Deus não voltam para Ele vazias, assim como todas as coisas vão passar, menos as palavras do Senhor, assim como a palavra dele é uma espada, é um martelo que esmiuça a penha. As palavras proferidas, elas são compostas de um tipo de energia que nem nós entendemos ainda. Há um estudo sobre entrelaçamento quântico, né? Há pesquisas na área da física a respeito do teor e da origem desse tipo de estrutura, né? Como pensamentos e palavras, mas a ciência é meio limitada nesse aspecto. Bem, nossas palavras são indestrutíveis. Maldições, críticas, xingamentos são um problema e trazem morte. Quer combater o coronavírus? Quer ajudar? Vamos usar as armas que Deus nos deu. Primeiro, nós nos arrependemos de ter dito coisas essas que são pecado e trazem julgamento. Fácil. Nós temos um Deus maravilhoso que nos ama e que sabe que o ser humano pode cometer esses erros. É uma coisa que nós precisamos vigiar? Claro. Precisamos cuidar daquilo que sai da nossa boca? Sim, principalmente quando está relacionado com aqueles a quem temos autoridade. Sobre quem temos autoridade. Filhos, alunos, funcionários, familiares, né? Maridos, esposas, pais. É preciso que nós cuidemos disso. É essencial, é importante. Às vezes alguma coisa não está dando certo na sua vida e não é por uma coisa ou outra, mas sim por causa daquilo que foi dito. Quando uma palavra é liberada, ela vai trazer algum efeito. Se ela não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, o efeito é sempre negativo. Então nós precisamos nos arrepender de ter proferido esse tipo de palavras. Mesmo que você tenha razão. Ah, mas aconteceu. Não estou falando para negar um fato. Então, por exemplo, alguém cometeu um erro. Você não pode dizer, essa pessoa é uma imbecil. Isso é uma imbecil? Isso é maledicência. Mas você pode dizer, pessoa, vem cá, vamos conversar. Olha, você cometeu esse erro. Como a gente soluciona? Precisamos encontrar soluções pacíficas para as nossas questões. Ou ela cometeu um erro, mas você não tem a oportunidade de falar com ela. Bem, ore a Deus. Senhor, olha esse erro, tem como arrumar, como a gente faz? O fato é que não pode lançar morte. A gente precisa lidar com isso, é essencial.
Arrependemos-nos de ter falado? Você está percebendo aí no seu coração a seriedade disso? Percebe? Que a paz do Senhor seja árbitro no seu coração agora. Entrega diante do Senhor e confessa pelo nome, tá? Senhor, eu me arrependo de ter dito isso sobre tal pessoa, em nome de Jesus. Senhor, eu quebro o poder da palavra, eu quebro o poder dessa palavra, eu anulo o poder dessa palavra sobre tal pessoa. E mais, bendiga, eu bendigo, lance vida sobre as pessoas. Veja, quando você faz de acordo com a vontade de Deus, você se aproxima do Senhor. E aí a maior bênção que nós temos na nossa vida é essa, nos aproximarmos dele. Então vamos juntos combater esse vírus, declarando vida. Abençoe. Arrependa-se daquilo que disse, quebre o poder das maldições. Tenha certeza que amaldiçoar, maldizer, não traz benefício para você. Não traz benefício para ninguém, na verdade só gera morte. A situação atual pode ser revertida, mas nós precisamos nos arrepender, quebrar o poder daquilo que é negativo, da morte que nós proferimos e declararmos vida a todas as pessoas hoje e sempre. Então vamos trabalhar juntos a favor da vida, amando primeiro a Deus e depois amando o próximo como a nós mesmos, em nome de Jesus.